E aí meus consagrados, tudo na paz? Hoje nesse vídeo só vai ter mangá muito foda, porque hoje eu vou te recomendar uma lista de vários mangás excelentes que são do gênero de artes marciais. É isso aí mesmo, hoje só vai ter mangá de luta insana pra você ler. Só pra você ter uma ideia, aqui nesse vídeo vai ter mangá de boxe, mangá de arte marcial chinesa, mangá de espadachim, enfim, você já entendeu, né? Aqui nesse vídeo vai ter mangá de todo tipo de artes marciais que você quiser. Então é isso aí, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Pra começar o vídeo eu vou falar de The Boxer, um mangá que, como o próprio nome dele já diz, ele se passa no boxe, uma das artes marciais mais famosas que tem pelo mundo. Esse mangá ele tem como protagonista um jovem chamado Yu, um jovem que é extremamente depressivo, que vive triste, vive achando que a vida não tem sentido e pra ele nada mais importa na vida. Ele não consegue achar mais nenhum sentido na existência e ele não tem mais o prazer de viver. Até que certo dia um treinador de boxe lendário chamado Mestre K acabou percebendo que o protagonista é muito bom em se esquivar e tem uma força absurda e que provavelmente ele ia ser muito bom no boxe. De início o protagonista não estava interessado, mas ele acabou que entrou no mundo do boxe só para ver se talvez lutando boxe ele poderia encontrar algum sentido na vida. Essa é só a sinopse desse mangá, é só a ideia por trás dele. Falando assim até parece que esse mangá tem uma história muito séria e pesada, mas não. A história é muito divertida e é bem legal ver o protagonista evoluindo aos poucos e tentando se tornar uma lenda no mundo do boxe. E continuando o vídeo, agora eu vou falar de um mangá que é simplesmente lendário. Eu tô falando do Vagabond, um mangá que se você não leu, para tudo e vai ler porque esse mangá é simplesmente sensacional. Pra quem não sabe, Vagabond é um mangá que é baseado em fatos reais, ou seja, a história dele realmente aconteceu na vida real. A obra vai falar de Miyamoto Musashi, um espadachim lendário que viveu lá por volta do ano 1600. Só pra você ter ideia, o Miyamoto Musashi é considerado o maior espadachim da história e as lendas dos feitos dele até hoje são estudadas de tão foda que o cara era. A história do mangá vai começar quando Musashi era jovem, naquela época ele era só um jovem bárbaro que vivia caçando confusão. Essa obra tem vários pontos positivos, começando pela arte. Olha só o nível de detalhe que esse mangá tem. Com certeza Vagabond é um dos mangás mais bem desenhados e mais bonitos que existem. O desenhista desse mangá é simplesmente uma lenda. Outro ponto positivo é a história, que vai mostrar a vida do Musashi desde quando ele era um jovem bárbaro e vai mostrar a evolução dele não só como espadachim, mas também como pessoa. O mangá mostra toda a trajetória dele até se tornar o maior espadachim de todos os tempos. Peerless Dead é um mangá coreano de artes marciais que tem como protagonista um cara chamado Noga Jang. O protagonista desde criança ele vivia o tempo todo treinando artes marciais. Ele dormia só 2 horas por dia e o resto do tempo inteiro ele gastava treinando artes marciais. Aí por causa disso ele acabou se tornando extremamente forte e muito apelão. E já que ele era bem forte, ele aproveitou isso e começou a viver como mercenário, sempre indo atrás de missões e fazendo praticamente qualquer coisa por dinheiro. Até que certo dia ele conheceu uma mulher linda, os dois se apaixonaram e acabaram tendo 3 filhos. A vida do protagonista aparentemente tinha deixado de ser uma vida agitada lutando o tempo todo e nesse ponto se tornou uma vida pacífica junto com a esposa dele. Só que infelizmente algo muito ruim aconteceu. A esposa dele perdeu a vida durante o parto e a única coisa que sobrou pro protagonista foram os 3 filhos deles que nasceram. Aí a história do mangá vai começar a partir daí. O protagonista jurou que vai se tornar o melhor pai possível, tudo pra honrar a esposa dele, só que infelizmente ele vive em um mundo cruel. O que manda aqui nesse mundo dele é a lei da selva. Se ele quiser dar uma vida boa pros filhos dele, ele vai ter que viver o tempo todo literalmente lutando e enfrentando todo tipo de oponente poderoso que aparecer. Continuando o vídeo, agora eu vou falar de Hajime no Ippo, mas antes de falar da história desse mangá, eu tenho que falar um negócio muito interessante. Tem gente que acha que One Piece é o maior mangá do mundo só porque tem mais de 1000 capítulos, mas meu amigo, One Piece nem de perto é o maior mangá. Tá vendo esse mangá aí na tela, Hajime no Ippo? Pois então, Hajime no Ippo foi lançado primeiro que One Piece e Hajime no Ippo tá sendo lançado até hoje. E por causa disso, atualmente Hajime no Ippo tá chegando na incrível marca de 1350 capítulos. Então se você gosta de mangás com uma história bem longa, com bastante capítulos para você ler, dá uma conferida nesse mangá aqui. Hajime no Ippo tem como protagonista um cara chamado Ippo Mokonoushi, que é um estudante que vivia apanhando de valentões na escola. Até que certo dia, enquanto ele estava apanhando, um boxeador muito famoso apareceu e salvou a vida do protagonista. Esse boxeador que apareceu, ele era tão rápido e tão forte que o protagonista ficou simplesmente encantado com o boxe e nesse ponto aí que começa a história desse mangá. A obra vai narrar a aventura de Ippo enquanto ele vai evoluindo aos poucos desde um estudante fracassado
fracassado até virar um lutador de boxe muito apelão e muito respeitado. Quan Zi Fa Shi é um mangá de magia e de artes marciais completamente diferente de tudo que você já leu. Olha só como que essa obra é diferenciada. O protagonista desse mangá, ele se chama Mofan e ele é um jovem normal igual todo mundo, ele vai na escola, ele tem amigos, ele é normal e vivia em um mundo normal igual eu e você. E uma coisa que o Mofan gostava muito de fazer era subir a montanha para conversar com um velho que vivia lá no topo, só para ele ficar ouvindo as histórias que esse velho contava de uma realidade paralela onde a magia existe. O protagonista, ele não acreditava nas histórias do velho, ele só ia lá porque as histórias que o velho contava eram muito legais, até que certo dia, quando ele subiu na montanha para conversar com esse velho de novo, o velho estava à beira da morte e antes de morrer, ele entregou pro protagonista um amuleto misterioso. Tudo parecia normal, só que quando o protagonista foi dormir, ele foi teletransportado para outra realidade e ele foi enviado lá para aquela realidade que o velho contava nas histórias dele, uma realidade onde a magia realmente existe. Só que tem um diferencial, o protagonista ele não foi enviado para um mundo diferente. Esse mundo mágico onde ele foi parar é literalmente o nosso planeta Terra, todo mundo que vive aqui na Terra também tem uma versão idêntica que vive naquele mundo, até a família do protagonista tem uma versão naquele mundo. E a história desse mangá vai continuar a partir daí. A gente vai acompanhar a história do protagonista tendo que se adaptar em um mundo que agora existe magia e também tendo que ficar bem forte para não ser passado para trás. Continuando o vídeo, agora eu vou falar de um mangá chamado Chrome Shelled Regions, um mangá de artes marciais que se passa em um mundo pós-apocalíptico. No mundo desse mangá, vários monstros de poluição vivem espalhados pela Terra e esses monstros são muito fortes e muito perigosos. Aí por isso, a única solução que a humanidade encontrou para escapar desses monstros foi criar várias cidades móveis e dividir toda a população do mundo dentro dessas cidades para conseguir escapar. O protagonista desse mangá se chama Laifon Aisafe e ele é um jovem muito forte desde criança. Desde pequeno ele já ajudava na proteção da cidade e ele já demonstrava ter um grande futuro nas artes marciais, tanto que ele até tinha o título de Tekken, que era um dos protetores da cidade, até que ele cresceu e se mudou para outra cidade móvel para treinar e conseguir ficar mais forte. E agora, a partir desse ponto, a gente vai acompanhar a história do protagonista enquanto ele se junta ao 17º pelotão de artes marciais e também ajuda na sobrevivência da humanidade contra os monstros que habitam do lado de fora. Resumidamente, a sinopse desse mangá é essa, eu não posso falar mais nada porque senão vai ser spoiler e eu não quero estragar a sua experiência de leitura, mas eu recomendo esse mangá porque tem muito mistério. Por exemplo, o protagonista vai ter que descobrir o porquê que esses monstros existem do lado de fora e esse tipo de coisa. Continuando o vídeo, agora eu vou falar de Metropolitan Cities Yin Yang Miracle Doctor, um mangá que tem como protagonista um jovem chamado Lin Xiu. Eu recomendo esse mangá principalmente para quem gosta de mangás com protagonista apelão, já que esse mangá aqui tem um protagonista muito forte não só fisicamente, mas ele também é muito inteligente e tem várias habilidades muito especiais. A história desse mangá se passa aqui no nosso mundo normal, aqui no nosso planeta Terra, e o protagonista aparentemente é uma pessoa normal. Porém, no passado ele saiu em treinamento por 5 anos em busca de uma cura para sua doença, e no passar desse tempo ele aprendeu várias coisas. Ele agora tem muito conhecimento do mundo espiritual e também do mundo físico. Ele pode, por exemplo, enxergar a magia, curar as pessoas e esse tipo de coisa. Agora imagina só você que está vendo esse vídeo. O que você faria se você adquirisse vários poderes que poderiam melhorar drasticamente a sua vida aqui no nosso mundo? Pois então, o protagonista vai fazer exatamente isso. Ele vai usar todo o poder que ele adquiriu para o seu próprio proveito na sociedade. Falando assim, esse mangá até parece que tem uma história nada a ver, mas vale muito a pena ler porque a história vai ficando cada vez mais complexa com o passar do tempo, já que o protagonista vai se envolvendo com gangues, com outras pessoas que também têm poderes especiais parecidos com o dele, vai ter que enfrentar artistas marciais e esse tipo de coisa. E por último, mas não menos importante, eu vou falar de Ashita no Joy, um mangá que é bem antigo, já que faz mais de 50 anos que ele foi lançado, mas que mesmo assim é um mangá muito bom e que no decorrer do tempo foi desbloqueando vários recordes. A história desse mangá vai seguir a vida de Joy Yabuki, um jovem órfão que no início da série era apenas um órfão abandonado e sem rumo, até que um dia ele encontrou Danpei Tange, que era nada mais nada menos que um dos mais fortes boxeadores, e esse boxeador ele viu um enorme potencial no protagonista e ele decidiu que iria treiná-lo e ensiná-lo tudo que ele sabe, para um dia conseguir fazer o protagonista se tornar o maior boxeador de todos os tempos, algo que esse treinador sempre sonhou em ser, mas nunca conseguiu. O mais legal desse mangá é que nós vamos acompanhando o desenvolvimento do protagonista não só como lutador, mas também como pessoa, já que ele vai desde um órfão briguento e sem futuro, até se tornar um homem muito forte e muito respeitado no mundo do boxe. Existem muitos mangás de boxe por aí, nesse vídeo aqui, por exemplo, Ashita no Joy é o terceiro mangá de boxe,
boxe que eu tô falando, mas a Shita no Joy com certeza é um dos melhores mangás de boxe de todos os tempos, já que ele ganhou vários prêmios e até hoje é um dos mangás mais vendidos no mundo inteiro. E é isso aí, meus consagrados. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí e se inscreva no canal, porque toda semana tá saindo vários vídeos legais de recomendação de mangás pra você ler. Então é isso aí, até a próxima, valeu, falou!